Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ensinar aqui no nosso canal um porta-joias com acabamento em ponto caranguejo. Então vamos lá. Nós vamos precisar de uma agulha compatível com fio, uma agulha pequenininha para acabamento, pode usar também agulha de tapeceiro, tá? E uma tesourinha. Então, para começar, nós vamos fazer um círculo mágico. Se você tiver dificuldades para fazer o círculo mágico, tem um tutorial aqui que eu vou deixar linkado aqui em cima. Depois vocês podem ver, tá? Círculo mágico, vamos lá. Você vai cruzar o dedo assim, ó, com esse fio virado pro seu peitoral. Vai colocar assim e prender o dedinho aqui no pequenininho, no mindinho. Nós vamos fazer um total de 6 pontos dentro do círculo mágico. Eu não vou contar com esse primeiro, tá? Então, vamos lá. Não aperta muito, tá? O ponto dentro do círculo mágico, porque senão, quando você for puxar para fechar o círculo, vai ficar um buraquinho no meio. Então, deixa esses pontos frouxos. 2. 3. 4, 5, 6. Então, se você for contar com o primeiro, são 7, tá? Mas se você não for contar com o primeiro, são 6. Então, eu fiz 6 pontos contando com o primeiro 7, tá? Nós vamos puxar aqui o fio inicial para fechar o círculo mágico. Tá? Minha linha, ela é azul marinho, tá? Melhorei aqui a qualidade aqui. Então, vamos puxar para fechar. Esse fio de lycra é muito bom para trabalhar. Aí agora a gente vai introduzir a agulha no primeiro pontinho aqui, na primeira correntinha, tá vendo? Vamos puxar o fio que vem do rolo para dentro. Depois que você puxou, você ajusta o fio na agulha. Ajusta esse fio, ele estica, ele é maravilhoso. Aí você vai introduzir a agulha no primeiro ponto, você vai introduzir no meio. Ó, tá vendo aqui debaixo da interseçãozinha aqui que se formou quando a gente puxou o fio para trás? Aí você vem aqui, ó, vai sair lá no meio. Você vai puxar o fio que vem do rolo agora para você. Vai introduzir a agulha no ponto. E vai fazer o primeiro ponto centrado. Depois a gente fecha esse meio, tá? Só para quando a gente terminar a segunda carreira, a gente fecha. Você vai fazer novamente um outro ponto dentro desse mesmo ponto. Aumento. A segunda carreira é toda de aumentos. Novamente, no ponto seguinte, ó. Um ponto. Um outro ponto dentro deste mesmo ponto anterior. No ponto seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Olha que você tem que sair bem no meio, tá vendo? Ponto baixo centrado. 2. Você vai fazer 2 pontos em cada ponto anterior até chegar aqui no final. Quando chegar ao final, a gente volta a se falar. Cheguei aqui no final do último ponto da carreira. Agora eu vou fechar de vez o círculo mágico. Tá? Puxa bem até fechar tudo. Não puxa muito, senão ele fica aberto aqui, ó. Tá? Eu fechei. Eu vou arrematar aqui para dar um acabamento e esconder esse fio inicial. Eu uso, desculpa o balanço da câmera, eu uso uma agulha mesmo de crochê, tá? Tem gente que usa agulha de tapeceiro, mas eu prefiro trabalhar com agulha de crochê mesmo, que ela tem um ganchinho, né? Aí eu prefiro, que é mais fácil até de pegar. Aí eu tô escondendo aqui, ó, dentro da própria carreira aqui, da primeira carreira aqui.
Quando você sentir segurança, achar que não vai soltar, aí você corta, né? Se você quiser botar uma colinha, você pode botar uma colinha. Eu tenho uma colinha que eu vou botar aqui. Eu prefiro, tá? Mas se você tiver segurança e não quiser, você não bota. Ó, eu vou botar bem aqui, ó. Só uma gotinha. Depois que eu colhei, eu vou cortar bem rentinho. Aí eu escondo isso aqui no dentro, viu? Escondi. O fechamento desta carreira vai ser da mesma forma. Puxa um pouquinho, introduz a agulha debaixo do primeiro ponto que a gente iniciou a carreira seguinte, a segunda carreira. Eu vou puxar aqui. Eu vou ajustar a agulha, a linha na agulha. Vou fazer o mesmo processo, introduzir a minha agulha no meio do ponto. Vai sair lá do outro lado, tem que sair bem centrado, tá, gente? E agora essa carreira aqui vai ser um ponto sozinho, que é esse primeiro aqui que eu gosto sempre de fazer, e 2 juntos, tá? Que é o aumento, tá bom? Esse aqui é o aumento. O ponto seguinte vai ser um sozinho. O ponto seguinte, um aumento. Que são 2. O aumento sempre são 2 em um ponto abaixo, tá? Então, eu vou fazer um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Até chegar ao final. Aqui, esse último ponto, penúltimo, eu tenho que terminar com um aumento, porque eu comecei com sozinho. Então, você não pode colocar um aumento do lado de um aumento, senão a peça fica torta, tá? Se você quiser aumentar a carreira, você vai fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Assim sucessivamente. A carreira seguinte, se você quiser aumentar, 3 pontos sozinhos, um aumento. 3 pontos sozinhos, um aumento. Eu vou terminar aqui nesta carreira, tá? Eu fiz um aumento aqui, agora eu vou fazer um sozinho. Esse aqui é um mini porta-joia. Aqui eu vou fazer um aumento. Eu vou terminar esta carreira e já chego para falar, já volto para falar com vocês. Terminei aqui essa carreira. Agora eu vou finalizar e vou fazer o acabamento embaixo de pontos baixíssimos. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu faço o mesmo processo, tá? Eu puxo o fio para trás, ajusto o fio na agulha. Vou introduzir a minha agulha agora debaixo dessa interseçãozinha que a gente puxou para trás do fio, tá? Vou puxar o fio. Saiu. Vou ajustar mais um pouquinho. Vou puxar o fio que vem do rolo para fora. Pronto. Agora eu vou no ponto seguinte, puxo para fora e puxo pro primeiro ponto. O ponto seguinte, é o mesmo procedimento. Introduzo e puxo. Mesmo processo. Introduzo, puxo para fora, puxo para dentro do ponto. Mesmo processo, puxo para fora e puxo para dentro do ponto. Olha o efeito que tá ficando. Isso são pontos baixíssimos o nome. Puxo para fora e puxo para dentro. E assim sucessivamente até chegar ao final. Quando chegar ao final aqui, eu volto pra gente fazer o acabamento invisível aqui e começar a subir o nosso vasinho, nosso porta-joia. Terminei aqui a minha última carreira, tá? O meu final do ponto baixíssimo. Vou cortar, tá? Um pedaço. E vou puxar o fio todo pra fora. Puxando o fio pra fora. Concluí aqui o final, depois que eu puxei, né? Agora eu venho aqui no primeiro ponto, baixíssimo. Vou introduzir a minha agulha debaixo do primeiro ponto. Vou puxar este fio que a gente cortou pra cima. Tá? Ó, viu?
Eu vou simular um ponto baixíssimo. Agora eu vou introduzir a minha agulha aqui no final, aqui, ó, do penúltimo ponto, dentro, tá vendo? Dentro. E vou passar o meu fio que eu cortei pra dentro dele. Viu que simulou o fechamento? Agora eu vou esconder este fio aqui, tá? Esconde ele de uma forma com que ele não solte e não fique aparente também, tá, pessoal? Então, ó, eu tô escondendo aqui, eu vou dar mais um arrematezinho aqui, porque ele não vai soltar. E vou usar um pingozinho de cola. Não dá nem quase pra ver, tá vendo? Aí eu vou pegar uma colinha aqui. Essa cola aqui, você pode usar cola de artesanato, Tec Bond. Eu dou um pingo bem debaixo do ponto mesmo pra não soltar. Não pode soltar isso aqui, tá? Você vai cortar, eu corto ele aqui. Cortei, viu? Eu fiz a minha base do meu cestinho, né? Do meu porta-joia. Agora eu vou subir o cesto. Como é que eu vou subir esse cesto? Eu vou começar a subir da onde eu fechei aqui, do fechamento, pra ficar tudo aqui mesmo, nesse lado. Eu gosto de fazer dessa forma. Agora eu vou introduzir, para fazer uma correntinha, eu vou introduzir a agulha assim e vou puxar uma corrente. Tá? Puxei a correntinha, vou introduzir a minha agulha bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa barriguinha aqui que se formou? Eu vou introduzir a minha agulha aqui. Nos dois, tem duas cordinhas aqui. Eu vou introduzir nos dois mesmo, pra ficar bem firme o nosso cestinho. Vou pegar a correntinha que a gente puxou e vou puxar ela pra fora. Viu? Vou fazer... Tá vendo esse fio aqui? Eu já vou escondendo pra dentro mesmo. Vou fazer o meu primeiro ponto. Ponto baixo em toda a volta. Agora eu vou no segundo aqui, ó. Tá vendo? Vou puxar o ponto. Eu botei um pouquinho mais perto para vocês verem. Agora eu faço esse processo até o final dessa carreira, tá vendo? Terceiro ponto. Eu vou no quarto ponto até o final. Quando eu chegar no final, no fechamento, pra gente subir a carreira, eu chamo vocês. Voltei aqui só pra mostrar pra vocês de novo onde é, tá? Nesses dois aqui, da barriguinha aqui, ó. Pronto, já volto e no final a gente volta pra subir a carreira. Cheguei no final. Agora o que a gente vai fazer? Vai puxar o fio aqui pra ficar com uma sobrinha. No primeiro ponto aqui de baixo, esse que tá deitadinho, né? Que é o primeiro que a gente começou a subir. A gente começou a fazer a carreira aqui. Você vai fazer o mesmo processo como se fosse aqui embaixo, lembra? Puxa o fio. Ajusta ele na agulha. Você vai introduzir a agulha no meio do ponto aqui que a gente subiu, do primeiro ponto. Vai puxar pra fora o ponto e vai fazer o primeiro ponto da carreira seguinte. Viu, pessoal? Vamos fazendo isso até fechar, o mesmo processo. Segundo ponto, no meio, tá? É ponto baixo centrado. Terceiro ponto. Quarto ponto. E assim sucessivamente. Aqui é um ponto sobre ponto, tá? Um ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Até chegar aqui o final. Quando chegar no final, a gente volta aqui pra fechar essa carreira. Eu vou fazer só mais uma carreira, porque isso aqui é pra servir de porta-joia, tá? Um porta-brinco, anel. Então, vou fazer 3 carreirinhas. Aí a gente volta pra fazer o acabamento em caranguejo. Cheguei no final. Agora, nós vamos fazer o mesmo fechamento que a gente fez nas carreiras anteriores. Introduz a agulha no primeiro ponto que começamos a carreira, debaixo da correntinha. Debaixo da corrente, tá? Não é no centro. Puxa para trás, para dentro, eita, para dentro. Ajusta a agulha no fio. Agora você vai introduzir no centro. Vai puxar o fio
para fora, na direção do seu peito. Vai fazer o ponto aqui e vai fazer o primeiro ponto da carreira, da terceira carreira. Tá vendo? Não dá nem para ver a marcação. Você vai fazer os pontos sobre pontos até chegar ao final. Essa será a minha última carreira, tá? Gente, esse procedimento que a gente fez, você pode fazer para qualquer coisa, tá? É para vasos maiores, para cachepô, para kit de maternidade, entendeu? Então, vamos lá. Vou fechar aqui e a gente vai começar depois a fazer o acabamento final, que é o ponto caranguejo. Terminei aqui, pessoal, o último ponto, tá? Eu vou pedir desculpa para vocês também, que o único tempo que eu tenho para gravar é à noite, quando eu chego do trabalho. Aí minha filha fica aqui comigo, né? Então, vocês ouviram um pouquinho de barulho, eu peço até desculpa. Terminei aqui, agora eu vou introduzir a minha agulha no último ponto aqui. Vou puxar o fio para dentro, vou ajustar na agulha. Vou introduzir a minha agulha embaixo da interseção aqui, que se formou depois que eu puxei o fio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto e mais uma corrente. Tá? Fiz um ponto e mais uma corrente. Então, eu tenho um total de 2 correntes. Só que ao invés da gente fazer os pontos, o acabamento para frente, né? Para o lado esquerdo, a gente vai fazer para o lado direito. Tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro, debaixo desse ponto dessa correntinha aqui, ó. Introduzi. Puxei. Dei uma altura aqui, não deixa apertado, tá? Fechei o ponto. Parece que vai ficar feio, mas não vai não. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que neste ponto. Introduzi, puxei, dei a altura, fechei. Vou fazer o mesmo processo. Introduzo, puxei, fecho o ponto. Mudei o cenário um pouco aqui para ficar no sofá com minha filha. Aí você vai fazer o mesmo processo. Puxou o fio, deu uma altura, fechou o ponto. Mesmo processo, puxa o fio, introduz, tá? Sempre intercalando aqui, tá? Sempre nesses pontinhos aqui, ó. É sempre aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui, aqui, até chegar ao final, tá? Eu vou continuar fazendo aqui e você pode ir arrumando aqui, tá vendo? Vai arrumando aqui pra ficar bonitinho. Novamente, vou introduzir. Puxei, dei altura. Fechei o ponto. Parece que é difícil, mas não, é muito fácil de fazer. Puxei o fio, dei altura. Olha o acabamento que tá ficando, gente, perfeito. Introduzo, puxo o fio, fecho o ponto. Introduzo o fio, introduzo a agulha, desculpa. Puxo o fio. Fecho o ponto. Introduzo, puxo e fecho o ponto. Eu vou fazer este processo até chegar ao final aqui, pra gente dar o acabamento, tá? E depois a gente vai dar aqui, nas laterais, o acabamento em ponto baixíssimo. Não acabou ainda, tá? Já volto. O nosso último ponto, chegamos aqui, tá? Ao final. O nosso último ponto vai ser aonde começamos aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a agulha debaixo do ponto, vai puxar o fio, tá? E vai fazer o acabamento aqui. Aí, o que você vai fazer? A gente precisa fechar aqui esse ponto aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar um pedacinho, tá? Vou deixar mais ou menos uns 5 centímetros, cortei. Vou puxar o ponto, a linha toda pra fora.
Aí eu vou passar aqui, ó, tá vendo aqui a minha agulha? Onde começamos, as duas correntinhas? Vou passar a minha linha por debaixo, vou puxar este ponto que a gente cortou, esse fio que a gente cortou, por debaixo dele, tá? Puxa bem. E vou passar a minha linha, aqui, tá vendo? Vou passar a minha linha, né, meu fio que a gente cortou, por cima desse primeiro, das duas correntinhas. Ele vai ficar imperceptível. Vocês estão vendo aqui, ó? Não dá pra saber que você começou aqui duas correntinhas. Aí você vai esconder o fio, vai pegar uma agulhinha menor. Você vai esconder o fio por dentro da peça, tá? Eu vou colocar bem embaixo dele mesmo. Não dá pra saber, gente, que eu comecei duas correntinhas aqui. Não dá. Ele tá muito fofinho, esse cesto. Olha que gracinha. A gente já poderia até acabar ele aqui, mas eu vou fazer um acabamento nas laterais que vocês vão ver. Eu vou esconder esse fio aqui de dentro, tá? Por dentro. Vocês escondam da melhor forma possível pra ficar imperceptível e eu já volto. Então, pessoal, finalizei aqui, ó. Olha só como é que ficou lindo o nosso porta-joia. Olha. Olha embaixo. Eu poderia acabar aqui, mas eu não vou acabar aqui. Se vocês quiserem acabar aqui, vocês podem acabar. Nós vamos fazer agora os acabamentos nas laterais em pontos baixíssimos. Eu vou começar aqui, ó, tá vendo? Entre os pontos. Aqui. Depois vocês escondam os fios. Você pode fazer uma correntinha, tá? Aí o que você vai fazer? Eu vou introduzir a minha agulha entre os pontos e vou puxar. Saiu aqui. Eu vou puxar o ponto que eu acabei de fazer pra fora. Tá? Puxei. Agora eu venho no ponto seguinte. E vou fazer o primeiro ponto baixíssimo. Venho no ponto seguinte. Vou fazer o segundo ponto baixíssimo. Entre os pontos, tá? Tá vendo? Aqui, ó, entre os pontos. Não é no meio, não é no centro. Tá vendo? Mesmo processo até chegar ao final. Tá vendo? Olha como é que tá ficando. Fica lindo. Acabamento, da mesma forma que a gente fez os baixíssimos lá embaixo, a gente está fazendo aqui no finalzinho do nosso porta-joia. Ponto baixíssimo. Estou fazendo os pontos baixíssimos até o final, tá? Eu vou terminar e a gente volta para finalizar o nosso cesto. E ao final aqui, eu vou puxar o fio, um pedaço grande de fio. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa, vai simular um ponto baixíssimo na lateral. Como é que a gente vai fazer isso? Tá vendo o primeiro que a gente começou? A gente vai introduzir assim, ó, na lateral dele, ó. Tá vendo? Vamos puxar para cima. E quando chegar aqui, ó, de dentro para fora, a gente vai introduzir no meio. Tá vendo? Introduzimos no meio, simulamos o fechamento. Você vai esconder os fios, tá? Da melhor forma possível, que eles não apareçam, não fiquem aparentes. Eu vou esconder tanto o fio do início quanto esse final aqui e já volto. Acabamos o nosso porta-joia, ele ficou perfeito, olha aqui. Não dá pra ver o acabamento. Eu tinha uma etiquetinha, né? Até velhinha, mas eu resolvi colocar aqui. Esse porta-joia é ideal para você fazer de presente, você pode fazer de lembrança de casamento, né? Divulgar como um produto seu aí pra noiva, dar de lembrança pras madrinhas, né?
com convite e tudo. Olha só o acabamento que ficou nas laterais. Modéstia à parte, eu acho que ele ficou perfeito. Então, isso aqui é ideal para você vender. Você pode vender no Dia das Mães, colocar um presente aqui, um colar, um anel, alguma coisa assim para você presentear, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Desculpa o barulho, se houve alguma interrupção assim que vocês se incomodaram, tá? Mas a vida de mãe é essa, a gente se divide em trabalho, criança, casa, e eu arrumo um tempinho aqui para voltar a gravar para vocês no YouTube. Espero que vocês nos prestigiem, se inscrevam em nosso canal aí, tá? Nos ajudem divulgando e compartilhando, tá bom? Esse vídeo. Eu agradeço muito, um grande beijo e até a próxima.